Eu quero falar com você a respeito de unindo gerações. Nós estamos iniciando o ano e nós precisamos ter uma convicção muito clara daquilo que Deus está fazendo na sua vida e através da sua vida. Aquilo que Deus faz em nós, amados, nem sempre é para nosso próprio deleite somente. Às vezes Deus faz e opera coisas nas nossas vidas porque a visão de Deus é muito mais ampla. Deus ele tem sonhado com uma geração separada. Quantos creem nisso? Deus tem sonhado, queridos, com crianças saudáveis dentro dos lares, com adolescentes menos problemáticos. Deus tem sonhado com jovens separados, e tudo isso depende da conexão das gerações. Nós, quando mais velhos, queridos, nós vamos errando menos em algumas áreas da nossa vida, por causa da maturidade. Esse processo de maturidade não é algo tão simples na vida do ser humano. Muitos de nós apanhamos muito para amadurecer em algumas áreas, alguns de nós, mesmo apanhando, ainda nem amadurecemos. Às vezes nós atendemos alguns casais que nos parece que a esposa é mãe do marido, de tão adolescente que ele é, ou vice-versa, acontece também. O oposto também é uma realidade. Às vezes nós vemos tanta imaturidade nos relacionamentos, casamentos sendo destruídos, famílias disfuncionais, e às vezes não tem a ver com drogas, queridos, não tem a ver com bebida, não tem a ver com vícios. Famílias são destruídas muitas vezes por causa da imaturidade da posição das pessoas que a compõem. Eu quero falar um pouquinho sobre isso, sobre nós unirmos as gerações. Os jovens e os adolescentes, as crianças precisam de nós, os burros mais velhos, mas nós também precisamos deles. Houve um período, queridos, na história da humanidade que nós, enquanto mais maduros, achávamos a última bolacha do pacote, nós éramos autoritários, nunca pedíamos perdão, nós impunhamos tudo o que pensávamos sobre as nossas crianças, sobre os nossos adolescentes e jovens, fazíamos com que eles pudessem engolir tudo goela abaixo e de boca fechada, vai apanhar e se chorar apanha mais. Quantos se lembram dessa fase? Engole o choro. Meu Deus! Teve uns aí que eu vi que chega a arrepiar assim, ó. Chegaram corrigindo a cadeira quando lembraram da espada de São Jorge. Lembra daquela planta espada de São Jorge? Soltava um caldo verde nas pernas. Nós somos de uma geração, queridos, que nós trazíamos tudo a ferro e fogo. Nos parece, amados, que algumas coisas foram mudando ao longo dos anos. E as gerações dos nossos dias, essa geração é muito diferente do momento em que nós vivemos e vivenciamos enquanto crianças. O maior desafio das nossas vidas é nós aprendermos como conectar as duas gerações, para que nós possamos, embora termos costumes diferentes, falarmos a mesma língua. É possível, queridos, falarmos a mesma língua. Quando uma nação está unida, quando um povo está unido, quando uma família está unida, queridos, dificilmente essas pessoas são derrubadas. Não fosse a intervenção de Deus na Torre de Babel, aquele povo, ele iria muito longe. Porque Deus olha para a terra e o povo havia decidido construir uma torre que chegasse aos céus. E quando Deus está conversando na Trindade em família, Deus diz o seguinte: olha, de fato esse povo fala uma só língua. Eles têm um só propósito, uma só fé, uma só visão. Eles têm um só desejo. Quem poderá contra um povo nessa condição? Então Deus diz, olha, se nós não intervirmos, nós de fato vamos ter problema com esse povo. Obviamente, né, queridos, que é numa compreensão humana nós teremos problema, porque a Deus ninguém vence, né? E Deus só é alcançado quando Ele se permite ser alcançado. Mas Deus de fato está ensinando algo humano para mim e para você. Que quando nós temos uma só voz, um só propósito, um só Deus e uma só vocação, nós alcançamos coisas das quais... Existe um ditado aí, né, no mundo, até o diabo duvida. Nós alcançamos, queridos, porque Deus está no controle disso tudo. O nosso papel como igreja nos nossos dias é nós unirmos as gerações para que elas possam falar aquilo que está no coração de Deus. Não falar aquilo que está no coração de um líder, não falar aquilo que está no coração de um ancião, não falar aquilo que está no coração de uma autoridade, não falar aquilo que está no coração do pai, de uma mãe, mas falar daquilo que sai da boca de Deus. Quantos creem nisso? Muito mais do que as suas e as minhas vontades, muito mais do que a vontade de uma instituição, amados, é o que bate e pulsa no coração de Deus. E Deus tem uma vontade.
Romanos capítulo 12 nos ensina sobre isso, diz que a sua vontade ela é perfeita, ela é agradável, ela é boa. Deus tem uma vontade, nós precisamos alcançar a vontade de Deus. Eu quero ler com vocês, para dar base, Josué capítulo 14, versos 7 a 11. Josué 14, versos 7 a 11. Vamos entender um pouquinho a respeito da questão geracional. Como que nós alinhamos-nos diante da vontade de Deus? Josué 14, verso 7. Amém, amém? Ainda escuto algumas Bíblias. Amém? Diz assim o verso 7 de Josué 14. Eu tinha 40 anos quando Moisés, servo do Senhor, enviou-me a Cades Barneia para espionar a terra. Eu lhe dei um relatório digno de confiança, mas os meus irmãos israelitas que foram comigo fizeram o povo desanimar-se de medo. Eu, porém, fui inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Por isso, naquele dia Moisés me jurou: certamente a terra em que você pisou será uma herança perpétua para você e para os seus descendentes, porquanto você foi inteiramente fiel ao Senhor, ao meu Deus. Pois bem, o Senhor manteve-me vivo, como prometeu. E foi há 45 anos que ele disse isso a Moisés, quando Israel caminhava pelo deserto. Por isso aqui estou hoje, com 85 anos de idade. Ainda estou tão forte como no dia em que Moisés me enviou. Tenho agora tanto vigor para ir à guerra como naquela época. Senhor, a Tua palavra, Pai, ela é viva e eficaz, ela muda a nossa vida, muda a nossa história. Por isso, nessa hora, Senhor, nós clamamos por uma intervenção do Senhor neste lugar. Nós submetemos esse culto nas Tuas mãos, não seja um culto de homens, de uma instituição, mas nós declaramos, Senhor, que repouse a Tua mão neste lugar e coloque em ordem tudo aquilo que está desordenado nas nossas vidas. Nós levamos cativos ao Senhor toda a nossa mente, pensamento, desejos, toda a nossa visão. E nós declaramos, Senhor, se existe algo que se levanta contra a Tua vontade neste lugar, seja destronado nesta hora. Repreendemos todo o mal contra a nossa vida e declaramos que a Tua palavra é única e absoluta sobre as nossas vidas neste lugar. Por isso que esta casa nessa noite, Senhor, enquanto a Tua palavra é ministrada, nós declaramos que a Tua casa seja liberta, o Teu povo seja tocado e transformado no mais íntimo, na essência de cada um de nós. O Senhor possa trazer a Tua vontade e o Teu querer. Na autoridade do nome de Jesus, Pai, é quem nós submetemos a Ti este culto. A Ti toda honra, toda glória e toda adoração, em nome de Jesus. Queridos, esse é um texto bastante conhecido por muitos de nós, mas ele traz consigo verdades profundas. Eu acho que uma das maiores verdades que eu e você podemos observar nesse texto é que ele fala de duas gerações. Ele fala de uma geração que, por causa da sua incredulidade, da sua desobediência, no momento em que foram levantados por Deus para possuírem uma promessa, deram as costas para a palavra de Deus. Não creram naquilo que Deus havia dito a respeito do que eles poderiam, do que eles seriam. Então, quando eles foram espiar a terra, eles deram as costas para as promessas e para a palavra de Deus. Nós estamos vendo uma geração, na verdade, que não entendeu e não discerniu o momento em que eles estavam vivendo e o que Deus tinha para a vida e através da vida deles. Josué e Caleb é enviado por Moisés com mais 10 príncipes. Eles estão em 12 príncipes. Um príncipe representando cada uma das tribos de Israel a espiar uma terra que Deus havia prometido a eles. E quando eles estão agora juntos, vendo as mesmas coisas, pisando a mesma terra, tendo a mesma experiência, nós estamos vendo uma geração de incredulidade.
Homens que voltaram ao acampamento, no meio do seu povo, no meio das suas tribos, e desanimaram as suas tribos em relação a todas as promessas que Deus tinha para a vida de cada um deles. Deus já estava conduzindo o povo há anos, queridos, já havia muitos sinais, prodígios e maravilhas da parte de Deus, trazendo o povo a uma vontade que era absoluta e perfeita. Quem poderia intentar algum mal contra os escolhidos de Deus naquela época? Ninguém poderia. Todas as nações conheciam o Deus de Israel. Deus estava fazendo muitas coisas e o povo agora está prestes a pisar numa terra em que Deus havia prometido a eles, mas eles pisam nessa terra espiando-a e eles desacreditam das promessas de Deus. Então nós estamos diante de uma geração, amados, que quando na verdade deveriam se posicionar naquilo que Deus havia declarado, eles dão as costas. Mas nós estamos diante de uma outra geração também. Nós estamos diante de uma geração que era a geração de Josué e Calebe. Era uma geração que acreditava, independente das circunstâncias externas que eles estavam enfrentando, independente daquilo que estava confrontando as suas emoções, independente daquilo que eles estavam todos os dias vendo com os próprios olhos, eles estavam crendo na palavra de Deus que era absoluta sobre todas as coisas. Eu não sei de qual geração você está participando nesse momento, independente da sua idade. Se você é uma criança, um jovem, adolescente, se você é um adulto, um velho, eu não sei em qual lugar você se vê, mas eu quero dizer algo para você. A Bíblia declara que quando Deus olha para o coração de Calebe, Deus usa a vida de Moisés para profetizar sobre a vida dele, dizendo: sabe, Calebe, porque você creu nas palavras do Senhor, o nosso Deus, haverá um dia que essa terra ela será possuída, e quando essa terra for possuída, você vai estar lá. E os seus filhos e os seus descendentes, os seus netos, bisnetos, eles herdarão essa terra. Eu caminho com Jesus há anos, queridos, e ao longo dos anos Deus liberou muitas palavras sobre a minha vida. Cada uma das palavras que Deus liberou sobre a minha vida, eu fiz questão de escrevê-las na tábua do meu coração. Nós somos dados a anotações, né? Às vezes usamos notebook, às vezes usamos smartphone, às vezes usamos caderno, depende da preferência de cada um. Mas eu quero dizer, quando Deus libera algo sobre você, você pode escrever em muitos lugares. Se isso não estiver escrito no seu coração, no seu espírito, na sua alma, você jamais vai alcançar. Eu acredito que um dos maiores erros que nós cometemos é quando nós escrevemos as coisas de Deus para que nós possamos simplesmente sermos lembrados das coisas escritas. Deus não libera uma palavra sobre a sua vida para que você possa lembrar dessa palavra e dizer: olha, no ano de 80, na década de 90, em 1900, não. Deus não libera uma palavra sobre a sua vida simplesmente para que você se lembre dela. Deus libera uma palavra sobre a vida de um filho e de uma filha, porque certamente Ele a cumprirá. Quantos creem nisso? Eu sei que existem palavras que foram liberadas sobre a sua vida e sobre a sua casa, que hoje você enfrenta coisas e vive coisas muito distantes das promessas que você recebeu. Mas eu quero dizer para você, se algo mudou na terra, se algo mudou em você, o Deus que te prometeu não mudou. Porque o Deus a quem nós servimos é um Deus de aliança, queridos. E todas as alianças que Deus fez com os seus, Ele levou a termo. Porque o Deus de aliança a quem nós servimos é um Deus fiel para nos dar muito mais do que aquilo que pedimos ou pensamos. E a sua palavra diz que Ele não é homem para que minta e nem filho do homem para que Ele se arrependa. Se Ele liberou uma palavra sobre as nossas vidas, e Ele liberou, queridos, porque a Bíblia nos ensina todos os dias que nós somos os seus filhos, que o nosso nome foi escrito no livro da vida, e que nós temos o nosso nome escrito na palma da sua mão. A Bíblia chega a dizer que você é a menina dos olhos de Deus. Quem pode tocar na menina dos olhos de Deus, queridos? Quem pode? Haveria alguém na terra, nos céus ou no inferno, que poderia se levantar contra Deus e prevalecer? Existem promessas das quais nós carregamos elas dentro do nosso coração, e pessoas que carregam promessas dentro do coração são pessoas incomuns na terra. Não são pessoas comuns, queridos. Porque tudo que se apresenta diante deles, seja adversidade, seja circunstâncias contrárias, seja levantes de Satanás, seja opressão, seja maledicência, seja oposição, tudo que se levanta contra a sua e contra a minha vida, se nós temos uma palavra de Deus que nos alimenta por dentro, nós permanecemos firmes. Às vezes nós percebemos pessoas desistindo daquilo que Deus prometeu e confiou nas mãos delas por causa de outros. Não tem a ver com os outros. Quantos sabem disso? Josué e Calebe tinham mais 10 príncipes junto com eles.
mas toda a estrutura da vida deles foi programada e posicionada numa palavra liberada da boca de Deus. Eles não tiveram o mesmo destino que as outras tribos. Eles não tiveram o mesmo destino que os seus da época. Nós vivemos numa época, queridos, onde muitas pessoas vão de mal a pior. Enfrentamos famílias disfuncionais, ideologias de gênero, enfrentamos circunstâncias contrárias, falta de finanças, enfrentamos circunstâncias de enfermidades adversas. Nós enfrentamos de tudo, queridos. Mas aqueles que são levantados por Deus e Deus os tem nas mãos, permanecem os mesmos. Porque passaram céus e terra, mas a palavra de Deus jamais passará sobre a minha vida. Jamais deixará de se cumprir. Era isso que eu queria dizer. Jamais deixará de se cumprir na sua e na minha vida. Deus está fazendo algo e nós precisamos perceber qual é a conexão daquilo que Deus está fazendo entre nós e a geração que nós estamos vivendo. Por que será que Deus permitiu Josué e Caleb chegarem até o dia da terra ser possuída? A pergunta que eu faço todos os dias para mim: olha, passaram centenas de pessoas pelas nossas vidas que nós conhecíamos e elas não estão mais por causa de uma pandemia, por exemplo. Mas a prova é Deus nos manter vivos. A prova é Deus com que nós permanecêssemos. A prova é Deus que nós ainda estivéssemos em pé. Quantos vírus, quantas lutas. Agora estamos aí com a gripe da influenza. Quantas situações, quantas circunstâncias, mas nós estamos aqui. Por que será que Deus nos tem permitido estar em pé em dias tão difíceis na terra? Qual é a nossa ligação, nós que estamos mais maduros, com aqueles que estão chegando? O que Deus espera de nós, enquanto nós estamos sendo uma testemunha viva do seu poder? Eu queria que você pudesse compreender que existem coisas que Deus preparou só para você, Ele não preparou para mim. Existem pessoas que você alcança, que eu jamais alcançarei. Existem pessoas que você tem relacionamento, contato com elas, que elas nem fazem, nem sequer sonham em fazer parte dos meus relacionamentos, mas elas estão diante de você. E como tem sido a sua visão? Como tem sido a sua posição? Diante daquilo que Deus prometeu à sua igreja, diante daquilo que Deus confiou nas mãos dos seus discípulos. Jesus caminha com 12 homens, queridos. Esses 12 homens foram levantados para a glória de Deus. Ninguém se perdeu no seu filho da perdição, diz a palavra. Mas quando Deus de fato coloca nas mãos dos discípulos um legado, uma vocação e um chamado, eles cumprem fielmente. Homens que pagaram com a própria vida a fé que tiveram na pessoa de Cristo Jesus, Filho de Deus. Homens que não negociaram a sua fé por nada. Foram decapitados, aprisionados, chicoteados, zombados, excluídos da sociedade, porque traziam consigo as marcas de Cristo, porque tinham uma fé que remava contra tudo aquilo que eles estavam vivendo na sua época. Então qual que é a nossa conexão com essa geração dos nossos dias? Sabe, jovens e adolescentes, nós precisamos de fato que vocês possam compreender que, embora nós temos uma visão e uma postura muito diferente a respeito do cotidiano, o que nos une é algo que é muito maior do que aquilo que nós concordamos e discordamos na vida material. O que nos une é uma promessa, é um legado, é uma vocação e um chamado. É aquilo que Deus colocou diante de cada um de nós, aquilo que Ele espera de nós como igreja. Então, se você está aqui nessa noite, independente da sua idade, nós precisamos remar no mesmo sentido. Nós precisamos ter a mesma palavra. Nós precisamos declarar os mesmos feitos, adorar ao mesmo Deus e nos submeter à sua vontade. Então a cruz não é só para os adultos. E a cruz também não é só para os adolescentes e para os jovens. Porque nós, enquanto adultos, muitas vezes dizemos: olha, sexo antes do casamento é pecado. Então nós colocamos um peso sobre a vida dos adolescentes, dos jovens, dizendo-se bíblico esse peso, mas nós não olhamos para as prostituições que cometemos. Prostituição também é pecado. Adultério também é. Nós somos duas gerações, queridos, que precisamos estar unidas num só propósito, numa só fé. Nós precisamos entender que quando colocamos um peso na vida dos nossos, nós também temos um peso a ser carregado. A cruz é para todos. Aquele que quiser ser meu discípulo, disse Jesus, negue-se a si mesmo todos os dias, tome a cada dia a sua cruz e siga-me. Nós desejamos seguir a Jesus, queridos, sem entendermos
que nós temos uma cruz a ser levada. As gerações são conectadas e elas são ligadas por uma só entrega, a entrega de Cristo no madeiro. Nós não somos conectados, queridos, por causa de uma sociedade ou por causa de uma religião. Se você pensa que o que nos conecta é a religião, é a instituição que nós estamos, isso é um engano. Existem centenas de milhares de pessoas fora dessas quatro paredes nesse momento que estão conectados a nós por causa de uma palavra, por causa de uma única palavra, se tornaram filhos de Deus. E se são filhos de Deus, são os nossos irmãos. E nós somos uma família e nós remamos num só propósito. Eu tenho aprendido algumas coisas e eu quero compartilhar essa conexão com vocês. Eu e a Giovana temos o privilégio de ter 2 filhos já jovens, um já é casado. O João com 24, o Lucas com 19 anos. E eu fui aprendendo algumas coisas, amados, e hoje o meu relacionamento com os meus filhos é muito mais doce do que era antigamente. Há um momento da vida dos nossos filhos, queridos, que eles obedecem somente pela correção, quando sabem disso. Quando os nossos filhos, eles são crianças e eles vão crescendo, eles entram na fase da descoberta. E depois da descoberta, eles entram na fase das invenções e entram na fase da desobediência. E os filhos, enquanto pequenos, você diz não 10 vezes ele põe a mão na tomada, até que um dia ele toma um choque, ou ele toma um tapinha. E quando ele toma um tapinha, ele entende que não é para pôr a mão na tomada. Então nós percebemos que existe uma conexão entre as gerações, que em alguns momentos dessa conexão a obediência só vem pela correção. Mas os filhos não são crianças a vida toda, os filhos crescem. E você começa a perceber isso quando você vê que as roupas não servem mais. E aí há uma fase do estirão na vida dos filhos que você tem que trocar de roupa quase todo mês, porque, nossa, mas eu comprei faz um mês, mas já não serve mais, porque agora ele deu uma esticada. Então são momentos de crescimento na vida dos nossos filhos e do relacionamento que precisam ser observados. E eu comecei a perceber algumas coisas na vida dos nossos filhos, amados. Eu comecei a perceber que o João e o Lucas, eles têm um potencial muito grande. Os meus filhos são filhos de ouro. Nossos filhos, nós não temos o que reclamar deles. Foram crianças, adolescentes que deram trabalho como qualquer outro adolescente, qualquer outra criança, mas foram sempre assim, adolescentes de princípios, jovens de princípio. Mas eu comecei a perceber que com todo o potencial que o João tinha e tem, e que o Lucas tinha e tem, eu comecei a perceber que algumas áreas da vida deles eram vulneráveis, eu não conseguia entender aquilo. E às vezes eu e a Giovana conversávamos como pais em casa e nós dizíamos, olha, ele tem tanta insegurança nessa área, mas nós não falávamos para eles, para que eles não pudessem ficar mais inseguros ainda. Mas a gente tentava ajudá-los no processo, para que eles pudessem ser seguros naquilo que eles são. Porque é o nosso propósito, como uma geração mais velha, é trazer segurança aos que estão vindo depois de nós. Porque eles sofrem e enfrentam muitas incertezas. E nós então começamos a trabalhar isso na vida dos nossos filhos. E eles melhoraram muito, queridos, e bateram asa, e cresceram, e se posicionaram, estão bem empregados, estão bem na igreja, estão bem nos relacionamentos, está tudo acontecendo. Mas aí eu comecei a perceber que alguns medos da vida dos nossos filhos não são medos que eles tinham, mas foram medos que nós proporcionamos. E a conexão de gerações, queridos, está nisso também. Nós precisamos decidir que tipo de filhos nós desejamos deixar na terra. Filhos experimentados com as suas próprias experiências, ou filhos que sofrem os medos dos pais. Quanta insegurança existe na vida das crianças, dos adolescentes dos nossos dias, porque os pais são medrosos em relação a algumas áreas. Crianças que não têm condições de discernir entre a mão esquerda e entre a mão direita por causa da insegurança da mãe, por exemplo. Crianças que não têm condições de se posicionar, adolescentes e jovens que não sabem tomar uma única decisão, porque o pai é tido como um banana dentro de casa. Então muitos dos medos que os nossos filhos, jovens e adolescentes enfrentam na nossa geração, é responsabilidade dos nossos medos e das nossas fobias. É quando muitos de nós temos medo de altura e nós não permitimos o nosso filho sequer subir numa escada. Porque nós dizemos, se ele subir numa escada, ele vai cair e quebrar o pescoço. Meu Deus, pode acontecer tanta coisa, menos quebrar o pescoço. Mas nosso medo da altura é tanto que a gente fala, não sobe que você vai quebrar o pescoço se você cair daí. E nós vamos passando medos e medos e medos e muitas inseguranças para os nossos filhos. E nós vamos fazendo com que a geração que vem depois de nós não se torne uma diferença em relação à geração daqueles 10 príncipes que disseram para suas tribos, olha, não vão,
Porque se vocês forem lá tem gigantes. E lá tem cachos de uvas que é do nosso tamanho, de tão grande que aqueles homens são. E nós não percebemos que a nossa geração muitas vezes deixa a geração que está chegando vulnerável, medrosas. Não ensinamos os nossos filhos, a geração dos nossos dias, a crer na palavra de Deus, da maneira que Deus é e da maneira que Deus expressa. Amados, se Deus está dizendo que é, não existe nada no mundo que diz que não é. Mas os nossos filhos e a nossa geração estão sendo ensinados por nós, e nós reproduzimos neles todas as nossas inseguranças e fobias. Quando na verdade o que Deus espera da geração de Josué e Caleb é que nós possamos produzir na vida dos nossos uma fé, uma esperança, que existe um Deus nos céus que salva, liberta e cura, e que se as coisas não estão acontecendo hoje da maneira que nós estamos vendo, Deus está no controle e certamente Ele se levantará em nosso favor como igreja, e como família, e como pais, e como filhos, e como nação, porque existe um Deus que está no controle de tudo. Quem manda em mim não são os amuletos, queridos, nem mesmo a bolsa de valores. Você acha que é a bolsa de valores que manda nas minhas finanças? Elias esteve numa caverna, Deus mandou um corvo para alimentá-lo. Não mandaria um para alimentar você e a mim, que somos filhos? Será que quem manda em nós é a medicina, amados? Será que verdadeiramente é a doença que tem o poder de nos trazer a morte? Não seria o pecado aquele que tem o poder de nos trazer morte? O que a medicina pode? O que a enfermidade pode? Se Deus diz que não é não, e se Deus diz que sim é sim. E nós precisamos influenciar a nossa geração, a geração dos nossos dias, a declarar que verdadeiramente somente a palavra de Deus é a última. Em última instância, queridos, fique com a palavra de Deus. Não permita que nada mude a sua história, a sua vida, a não ser a palavra de Deus. Pastor, não tem mais condições. Quem disse para você que não tem? Os 10 príncipes? Eu quero dizer para você, Josué e Caleb está aqui. Eu vou além, queridos. Existe alguém que é maior do que Josué e Caleb. E há mais de 2000 anos ele subiu no madeiro por sua causa. E ele diz para você que você deixaria de ser uma criatura e se tornaria filho a partir daquele dia. E todo aquele que nele creu não pereceu mais, mas agora tem a vida eterna. Nós estamos diante de um Deus que muda tudo. Não vem dizer para mim que a tua luta é extensa. Nós nem entendemos qual foi a luta de Jesus, queridos. Nós nem sabemos o que ele passou. Nós temos uma ideia, porque lemos. Às vezes falamos de Paulo, falamos de Pedro, nós não temos noção do que é ser crucificado de cabeça para baixo, do que é ser decapitado, amados. Não faz parte do nosso dia a dia essas coisas. Nós vivemos uma geração, queridos, que muitas vezes é movida pelos desejos dos pais. Eu converso com adolescentes, às vezes, que estão assim, quase para entrar numa depressão, porque há uma imposição dos pais em relação ao que eles devem estudar. Pais que desejaram ser advogado e nunca foram, pais que desejaram ser médicos e nunca foram, pais que desejaram ser juízes e nunca foram, pais que desejaram e desejaram e desejaram, e agora o filho está na adolescência e fala, você vai ser um advogado. Não, você vai ser um advogado, eu vou pagar para você direito, você vai fazer direito. E o filho cresce com aquela pressão, a filha cresce com aquela pressão, quando na verdade o filho e a filha nunca quis isso. Quantos jovens formados nos nossos dias com um diploma nas mãos sem exercício, porque não gostam da formação que têm, porque os pais almejaram neles uma frustração da sua época. Nós ensinamos os nossos filhos todos os dias, e nós declaramos, filhos, seja de um servente a um médico, seja de um servente a um juiz, seja o que for, você precisa encontrar aquilo que Deus tem para você. O que você deseja viver? Não existe nada indigno nessa terra, queridos, quando se trata de trabalho e quando se trata de esforço com dignidade naquilo que Deus está nos dando. Nós podemos ser tudo. Pessoas que projetam nos filhos aquilo que eles desejam
não entendem que estão acabando com a geração que está vindo. Filho, você precisa ser médico, porque médico ganha 40 mil por mês, 60 mil por mês, 80 mil por mês, 100 mil por mês. Então vai colocando todos os cifrões na cabeça dos adolescentes para que eles possam desejar algo que eles não têm a mínima vocação para sê-lo. E aí você diferencia, né, entre médicos e médicos. Como o meu filho foi recentemente operado, nós encontramos e tivemos o privilégio de lidar com uma médica, né, amor? Não só de formação, mas de essência médica. E quantos médicos, e quantos profissionais, e quantos, seja o que for que você é, não tem vocação, mas fazem simplesmente por dinheiro. A geração dos nossos dias precisa entender que quando nós vamos possuir uma terra, nós precisamos possuir debaixo daquilo que Deus nos prometeu. Quando eu olho, amados, para Josué e Calebe, eu olho para uma questão que nós precisamos avaliar se nós temos tido a conexão. Josué e Calebe, 45 anos se passaram, e Josué, quando está conversando com Calebe agora, porque eles vão herdar a terra, Calebe diz: olha Josué, deixa eu dizer algo para você. Há 45 anos atrás, Deus já havia me dado essa terra, e eu não pude entrar nessa terra por causa da incredulidade do povo que caminhava comigo naquela época. Eu caminhei com um povo que foi incrédulo, eles não acreditaram no que Deus estava dizendo. Mas Deus me manteve, como prometeu a Moisés, por 45 anos, e eu estou aqui. E eu quero o meu pedaço de terra. Josué falou: existe uma promessa, está tudo certo, Calebe, você vai ter o seu pedaço de terra. Ele falou: mas eu não quero só um pedaço de terra, eu quero lutar, porque o mesmo vigor que eu tinha 45 anos atrás, eu tenho hoje. Sabe o que isso nos ensina, queridos? Eu vejo Deus conectando uma geração, e essa geração, na verdade, ela tem dois momentos. Ela tem a geração que tinha força, e ela tem a geração daqueles que não envelheceram. Havia se passado 45 anos, mas Calebe não havia envelhecido, queridos. Nós precisamos ser a geração dos mais maduros, uma geração que não envelhece nas coisas de Deus. Nós envelhecemos nas coisas de Deus e nós tratamos a palavra de Deus como se a palavra de Deus, na verdade, fosse um tribunal de justiça para os nossos que estão chegando. E muitas vezes eles não conseguem se enquadrar. E aí nós reprovamos as igrejas que eles estão frequentando. Mas sabe por que eles estão frequentando as igrejas que nós reprovamos? Porque na verdade são igrejas que estão entendendo que, embora as limitações que eles carregam, é possível eles serem filhos de Deus e serem transformados pela palavra de Deus. Mas nós engessamos muitas vezes porque nós envelhecemos. A vontade e o desejo do coração de Deus é levar a uma terra possuída, uma terra a ser possuída, uma geração que não envelheceu com uma geração que tem força. Porque eu não sei se você sabe, Canaã, na verdade, ela foi conquistada à força, queridos. Os jovens eram fortes. Então, para uma conquista que Deus está esperando, nós precisamos de pessoas com força. Nós precisamos dos adolescentes, dos jovens. Mas nós precisamos entender que se nós envelhecemos, nós não conseguimos entrar com eles. Então a nossa cabeça, embora nós tenhamos 50, 58, 60, 55, 65 anos, nós precisamos entender que existe uma linguagem que muitas vezes busca a vontade de Deus, e pelo fato de não ser a linguagem que nós usamos, não significa que não é de Deus. Eu fui questionado esses dias: por que nós pintamos a parede de preto? Aí você tem que ficar explicando para a pessoa por que pintou a parede de preto. Eu fui questionado outro dia, queridos, por que nós damos cargos e deixamos crianças tão jovens servir, como nas mídias, por exemplo, como em outros lugares, se não deveriam ser pessoas mais maduras. Nós somos questionados de todas as formas, sabe por quê? Nós estamos dentro de uma caixa que nós nos prendemos há 45, 50, 60 anos atrás no modelo de igreja, que o fato de nós termos muitas mudanças na sociedade não significa que a igreja deixou de ser igreja. Nós só não podemos negociar a palavra, queridos. As formas e os meios, como nós vamos discipular, como nós vamos evangelizar, como nós vamos receber, como nós vamos tocar, tudo isso pode ser conversado. O que nós não podemos negociar é a palavra. Então nós, pais, precisamos ajudar os nossos adolescentes e jovens a entender os princípios da palavra de Deus, e eles não podem ser negociados em maneira alguma.
Hebreus capítulo 13 nos ensina a respeito do matrimônio. Eu vejo, amados, jovens e adolescentes aprenderem sobre tudo, porque eles ficam impactados depois da conversão com o ministério. Depois da conversão, acende-se no coração dos jovens e dos adolescentes uma explosão. Então eles querem retiro, eles querem louvorzão, eles querem culto de jovens, eles querem discipulado, eles querem estar junto, eles querem música, eles querem tudo. E aí eles mergulham nos ensinos a respeito dos ministérios, eles querem saber sobre os dons. Então eles sabem tudo sobre os dons, mas eles não estão preparados para encarar uma família, por exemplo. Não estão preparados para um casamento. Depois de casado, não estão preparados para a educação de filhos. Porque eles estudaram sobre tudo, menos sobre aquilo que Deus acredita ser o mais importante para fundamentarmos a nossa palavra. Nós temos fundamentos, queridos, quando nós somos um. E nós fundamentamos a nossa palavra na família, naquilo que somos, naquilo que Deus está fazendo. Se você não é família lá fora, você não consegue ser aqui dentro. Deixa eu dizer algo para você, geração que está vindo, e você também que já está faz tempo. Fortaleça a sua família. Homens e mulheres, fortaleçam os seus casamentos. Sabe por quê? Nos dias difíceis dos ministérios fortes, o seu casamento vai suportar qualquer crítica e qualquer coisa. Mas nos dias difíceis da sua vida, o ministério não vai suportar as suas crises no casamento. O ministério não suporta, queridos, o que suporta é o casamento. Porque o ministério, as pessoas contam você às vezes como número. O que suporta a sua vida é aquilo que Deus tem para você como essência. Deixará homem, pai e mãe, unir-se à sua mulher, tornando os dois uma só carne. A família é importante para o coração de Deus, deve ser importante para você. Nós buscamos tudo, queridos. Nós estudamos 5 anos, 8, 10 anos, fazemos residência. E estudamos quase 16 anos para nos tornar um profissional de alguma área. E quando nós falamos a respeito de família e de casamento, nós casamos sem saber o que é casamento. Sabemos tudo sobre a nossa profissão, mas não sabemos o que é morrer para si mesmo uma vez que vivemos com outro. E todas as vezes que esse outro se levanta contra aquilo que nós desejamos e achamos que deve ser, nós então rompemos com esse outro. Porque nós não temos reproduzido aquilo que é a palavra de Deus, que diz, olha, o matrimônio deve ser honrado em tudo e no meio de todos. Em tudo, queridos, nós devemos honrar a família, mas nós não honramos a família. Então a conexão que tem que haver entre as gerações é uma conexão que possa trazer nas nossas vidas base. É nós aprendermos com os filhos. Eu tenho aprendido com os meus filhos que se nós desejamos influenciar a geração que nós estamos vivendo, nós precisamos mudar a nossa linguagem. Falarmos as mesmas verdades, com a mesma profundidade, mas falarmos numa linguagem que eles possam compreender. Qual é a linguagem que eles compreendem, por exemplo? É a linguagem que não traz sobre ela um autoritarismo. Não faz isso. Por quê? Porque eu estou falando para não fazer. Isso não funciona, queridos. Os nossos adolescentes não suportam isso. Mas nós fazemos assim. Qual é a linguagem que Deus espera de mim e de você? Eu tenho aprendido tanto com os meus filhos, amados. Eu tinha ojeriza de mídias sociais, ojeriza. Chegava a demonizá-las. Não manjo muito ainda. Domino assim com poucas habilidades. Mas eu entendi. Como que eu posso me conectar à geração de hoje? Eu minimamente tenho que entender o mundo em que eles vivem. Mas a geração de hoje também precisa nos entender. Porque às vezes eu converso com os meus garotos, eu digo para eles assim, filho, verdade. Aparentemente isso deixa entender que os jovens da nossa geração sabem tudo, então nós não sabemos nada. Para que servem os velhos? Não servem para nada? Só para fazer salsicha? Os velhos servem para alguma coisa, queridos. Josué, presta atenção, Caleb está dizendo.
Eu pisei nessa terra. Essa geração que está conosco agora sequer conhece essa terra nos seus bastidores, sequer pisaram lá dentro, sequer passaram dos portais, sequer passaram dos muros. Essa geração não conhece aquele lugar. Deixa eu dizer para você, Josué, eu tenho 85 anos, mas eu vou lá, porque no nosso meio aqui, com toda essa geração forte de jovens que nós estamos, não existe ninguém aqui, Josué, como eu e você, experimentado na guerra e conhecendo a terra em que vamos pisar. Nós que espiamos, eles não sabem, eles precisam nos ouvir. Então, filhos, ouçam os seus pais. Você não precisa concordar com tudo, mas ouça, pondera, avalia, leva para a Bíblia, confronta com a palavra de Deus. Pais, se conectem aos seus filhos. Quantos pais às vezes vai mexer com as mídias, dá vontade de jogar o celular na parede, porque você fala, esse demônio travou, isso é um... Hã? Mas daí vem o filho, falou, pai, tá com dificuldade aí? Ah, filho, acho que tem uma malequita aqui no meu celular. Ele cata, a malequita eliminada, pai. Eu falei, rapaz, você tem a unção de Abraão. Deus repousou sobre a sua vida. É assim, queridos, gerações. Nós temos muito a aprender com eles e eles têm muito a aprender conosco. Sobretudo, nós precisamos andar de mão dadas. Eu finalizo com isso. Ministério de Música, por favor. Sobretudo, nós precisamos andar de mão dadas. Eu quero finalizar com você, dizendo para você, viva o propósito, pois quem te mantém vivo é o Senhor. Caleb, ele reconhece, ele falou assim, olha, Deus me manteve vivo. Eu queria que nós pudéssemos resgatar, queridos, a esperança naquilo que Deus nos deu como promessas. Alguns de vocês, que já têm mais idade, que já estão caminhando há mais tempo, têm pendurado as chuteiras. Eu percebo isso. Sabe por que eu percebo isso? Porque liderando ao longo dos anos, eu fui percebendo que só existe uma maneira de nós libertarmos alguém. É quando você não está preso. Você só pode libertar alguém quando você não está dentro da prisão. Porque quando você está preso junto com a pessoa, você não tem acesso aos recursos lá fora. Nós só podemos libertar alguém quando nós fomos livres, quando nós fomos libertos. E quando nós somos libertos de algumas questões que nos trazia incredulidades, que nos trazia às vezes desânimo, que nos trazia às vezes uma posição que nunca agradou a Deus, nós começamos a perceber o quanto nós podemos ajudar aqueles que estão em cadeias. E Deus, queridos, nos mantém vivos para que nós possamos de fato dar as mãos uns aos outros para ajudar-nos em momentos difíceis. Quando Josué e Caleb entendem que 45 anos havia se passado e Deus havia preservado eles, eles entendiam que a promessa que Deus estava por cumprir, Deus ia cumprir, mas não ia cumprir sem as gerações conectadas. Você está achando de fato que o fato de você ter pendurado as chuteiras é do coração de Deus? Não, pastor, eu pendurei as chuteiras porque eu não tenho mais força, porque os jovens têm forças, eles têm forças, mas eles não conhecem a terra. Você pisou em lugares que eles nunca pisaram. Ah, isso aí não é para mim, isso aí é para os adolescentes. Não é não, isso tem tudo a ver com você. Ah, isso aí não é para mim, isso aí é para os jovens, isso aí não é não, tem tudo a ver com você. O fato de você não ter força, não ter vigor mais, a Bíblia diz que Deus daria aos velhos sonhos. Acho que é porque dorme muito, né? Velho, né? Mas Deus daria aos velhos sonhos e daria aos jovens visões. Sabia que sonhos e visões são completamente diferentes, queridos? Porque o sonho, na verdade, via de regra, é quando você está dormindo. Visões você tem com os olhos abertos. Existem coisas que os nossos jovens estão antenados nos dias em que eles estão vivendo, na geração que se diz hoje. E existem sonhos que nós estamos recebendo da parte de Deus, porque os que são seus, Deus dá a eles enquanto eles dormem, que nós precisamos unir essas coisas.
Então a força, na verdade, não está só no vigor da juventude, a força está na unidade de todos. Então você pode de repente olhar para si mesmo hoje e pode dizer: pastor, mas eu tropecei em muitas dessas coisas que o Senhor está ministrando hoje, e eu tropecei em muitas delas, e hoje eu não me encontro, e não me sinto mais à vontade de estar, de ajudar, de estar inserido, de pontuar. Deixa eu dizer algo para você: o que ficou, ficou. 2 Coríntios 5,17 diz que as coisas velhas já passaram, eis que tudo se fez novo. Deus está fazendo coisas novas, porventura não a percebeis? Se existem coisas no seu passado que de repente você entendeu que errou no processo, hoje é tempo de conserto consigo mesmo e com Deus. Hoje é dia de você se reposicionar e você de fato poder dar as mãos àqueles que estão à sua volta e ao seu lado, e nós como igreja chegarmos juntos num só propósito. Eu vejo pessoas dizendo com 40 anos, queridos, que não aguentam mais. Meu Deus, vamos fazer salsicha então desse irmão, dessa irmã? Fazer cabo de rei, linguiça. Se você com 40 anos não aguenta mais, o que é de mim? O que são dos anciões que tem 60 nessa casa? Irmãos, eu já falei para a Giovana, eu falei: amor, te prepara, eu quero estar com 65, 70, 80 anos pregando com esse vigor, cheio do Espírito Santo. Ela falou: e eu? Falei: junto. Não vou te perder, né? A excelência da criação. Junto. Ela falou: então nós vamos longe, amor. Eu falei: você nem imagina. Eu vou ser uma referência na vida dos meus netos, queridos. Eu vou ser uma referência na vida dos meus bisnetos. Todas as minhas gerações vão dizer: olha, o meu avô, o meu bisavô, a minha avó, você não tem noção. Eu queria que vocês se colocassem em pé. Nós precisamos ser uma geração que marca aqueles que estão conosco. Mas para isso nós precisamos derrubar por terra esse muro de separação que existe entre nós. E nós precisamos aprender a alcançar o coração um do outro. Os jovens precisam compreender melhor os seus pais, e os pais precisam compreender melhor os seus filhos. Deus espera que você seja uma testemunha viva, e ao entrar na terra, a sua herança esteja lá. Eu quero orar com você, nós vamos adorar ao Senhor com o último cântico. Enquanto nós cantamos, medite sobre alguns abismos que tem havido entre você e a geração dos nossos dias. Às vezes você e seus filhos, você e seus pais. Avalie aquilo que precisa ser derrubado por terra para que a gente possa nos tornar um em Cristo. Faça uma reflexão pessoal e depois nós vamos orar para encerrar em nome de Jesus.